escreveu o livro Bitcoin Red Pill junto com o Alan. Para quem não sabe, o Alan chegou a escrever no nosso site, tá? E também na nossa escola online, né, de criptoativos, de investimentos. O Alan é um cara super inteligente, o Amoedo também é muito, muito inteligente. Vocês vão aprender muita coisa sobre investimentos. Vamos aqui falar. O Alan, né, já tá aí, ó. Vamos ver aqui o Alan, gente. Já tá aí, vida de novela, falando da praia, né? Outra vida já. E aí, Alan, como é que você tá? Você me chamou de Alan, mas eu vou aceitar. Falta, como é que chama? Pra mim, falta uns 30 centímetros pra eu ser Alan, não é isso? Uns 10 anos a menos, uns 30 centímetros a mais de altura. É bom que basta editar. Então, ó, Renato, me conta, Renato, você tá agora na praia já, né? Já tá aí curtindo seus bitcoins. Me fala um pouquinho aí. Primeiro, fala um pouquinho do seu currículo aí para o pessoal te conhecer. Mas eu nunca vendi Bitcoin não, viu, Roberto? Eu pretendo vender meus primeiros Bitcoins esse ano. Viu? É mesmo? Olha só que legal. Eu espero vender 3 Bitcoins esse ano. Quando o cash and carry passar de 20%, independente do valor. Eu espero esse ano pegar os 3 Bitcoins que eu vendi o carro. Eu vendi o carro em 2015, eu tinha um K97, que eu não conseguia vender de 5 mil reais, vendi 4 mil e pouco. Comprei 2 pontos alguma coisa, que com os fork lá virou 3 Bitcoin. Eu espero vender esses 3 Bitcoins esse ano. Pegar um Bitcoin, comprar um motorhome, pegar um Bitcoin e comprar um carro decente, blindado e tal, pegar um Bitcoin e comprar um veleiro simples. Minha meta é essa, transformar um K97 de 5 mil reais, que hoje em dia deve ter aumentado, né, que carro usado explodiu o valor, e um veleiro, um motorhome, um ônibus, né, que vem cozinha e tal, que você pode ir na roça, pode ir em qualquer lugar, sem precisar usar a estrutura de hotel de lugar nenhum, e um carro decente, velho. E qual é o seu objetivo? É fazer, fugir do mundo? Do objetivo da vida? Ser salvo, salvação espiritual, não é isso? Mas você quer vida? se proteger do apocalipse, morar no meio do mar? Como é que é a história? Sobreviver é meio, não é fim, né? Sobrevivência pra gente não é o objetivo da vida, né? Ninguém tem como objetivo da vida sobreviver, né? A gente quer viver, né? A sobrevivência é meio pra você conseguir os outros objetivos, né? Você ter uma família estruturada, você ter um network, você obter salvação espiritual, você poder prover sua família e proteger, isso tudo você tá vivo pra fazer, né, ou não? E me diz uma coisa, Renato, quando você comprou, valia quanto o Bitcoin? Quanto que ele custava? O primeiro Bitcoin, Duduca, por exemplo, disse que todo mundo é filho de uma alta, que é muito difícil você encontrar alguém que tenha começado a comprar o Bitcoin continue caindo mais de um ano e o cara continue comprando. Geralmente esse vende, se pica, se reta, não tem disciplina. Embora o Bitcoin, as pessoas que se deram melhor foram as que compraram no mercado de baixa, 99% das pessoas são filhas de mercado de alta. Meu primeiro Bitcoin eu comprei de R$1.330 na Foxbit. E graças ao artigo lá do Fernando Uric sobre o juro negativo, eu já tinha identificado o juro negativo, só que o artigo ele dizia tudo que eu já sabia sobre o juro negativo, tudo que eu concordava, e no final concluía que a solução era o Bitcoin. Eu digo, então deve ser, eu comecei a comprar Bitcoin. A Foxbit não tinha 6 meses ainda. Eu cheguei a pesquisar Bitcoin em 2012, 2013, só que eu só achava pirâmide na internet. Todo mundo que eu entendia de informática me dizia que era loteria, que você ligava o computador e ganhava moeda, e eu achava que não valia nada, né? Eu só comecei a entender Bitcoin em 2015, 2016. Eu também, eu descobri o Bitcoin em 2009, 2010, mas eu só fui comprar em 2016 também. Eu comprei por $800, mais ou menos. Você comprou mais barato do que eu, né? Não, meu preço médio é mais ou menos metade disso aí. Meu preço médio declarado de imposto de renda é mais ou menos metade disso aí. Eu comecei a comprando a mil e poucos reais. Agora a galera fica dizendo, tá caro, rapaz. Você em 2015 pagar 1.400, 1.500 reais no Bitcoin, você via que no ano anterior tinha sido 20 vezes menos, e há 3 anos atrás tinha sido 1.000 vezes menos, bicho. Tipo assim, era muito mais doloroso naquela época do que agora, porque o aumento tinha sido muito mais brutal, né? Mas que entrou em 2012... O cara que entrou em 2012 comprou Bitcoin de R$1, porra. O cara que entrou em 2013 comprou Bitcoin de R$10. Mas você sabe que a maioria dessas pessoas perderam tudo, né? Porque sofreu hack, perdeu o pendrive, perdeu o computador, né? Então, assim, queria ganhar dinheiro apostou tudo em Litecoin, apostou tudo em Digibyte, apostou tudo nessas outras em Bitcoin Rain, como é Atlas Quanto. Exatamente. Então, mandou Bitcoin para Elon Musk, mandou Bitcoin para Elon Musk, não é isso? Raríssimas pessoas conseguiram aí aproveitar essa baixa mesmo. Agora me diz uma coisa, Renato, você me fala um pouquinho aí, tanto do seu currículo aí, quanto também do livro Bitcoin Red Pill, né? Por que você escreveu esse livro? E dá um resumo dele aí pra gente. Tudo que eu tenho materialmente, eu não sou herdeiro nem nada, tudo que eu tenho materialmente vem do meu serviço na polícia. Eu trabalho há 14 anos como perito criminal. Tipo, eu já trabalhei como professor, eu fui professor efetivo, coordenador de curso,
fui professor de Universidade Federal, fiz doutorado antes dos 30 anos, eu fiz uma carreira acadêmica completa. Eu fiz mestrado, fiz doutorado, fiz programa de escola na Europa, fui bolsista na Holanda, na Itália, na Alemanha, tive bolsa para conhecer os Nobels lá em Chicago. Eu fiz uma carreira acadêmica completa antes dos 30. Só que logo depois que eu terminei os 30 anos, eu comecei a cair na real que o educacionismo era uma estratégia soviética, com o feminismo, todas essas coisas que dizem pra gente que casar é uma merda, que ter filho é uma merda, que é tudo mentira. Inclusive, eles mentem como a gente deve lidar com Deus, eles mentem em relação a como a gente deve lidar com o filho, como deve lidar com a mulher. E, tipo assim, depois que eu comecei a identificar de que realmente, tipo assim, a maioria das pessoas são educadas, tipo assim, no reino do maligno mesmo, né? Na mentira. O demônio é o príncipe da mentira, né? As escolas hoje, as universidades, são o reino do demônio. Ali se ensina mentira, né? Você tá endemoniando a pessoa. Ali é o lugar para você reduzir a pessoa moral e intelectualmente. Aí eu comecei a tentar reconstruir como é que chama? Minha bagagem intelectual. Cara, Renato, me diz uma coisa. A última vez que a gente conversou, que eu te entrevistei, você não era religioso, você não estudava, né? Me fala um pouco disso aí. Mudou o que Não, mudou aí? Isso deve ter uns 2, 3 anos. Peraí. Não, tipo assim, eu nunca falei publicamente e tal. A questão é que, tipo assim, a gente tá entrando. As pessoas, a maioria das coisas, o que eu digo no esquema do funil, já é uma coisa restrita pra caralho. As coisas que eu digo já interessam a pouquíssimas pessoas. Se eu mencionar o demônio ou Jesus ou qualquer outra coisa assim, já restringe 10 vezes mais quem tem interesse de ouvir o que eu tô dizendo, não é isso? Assim, é um negócio que a maioria das pessoas que ouvem isso não tem interesse nenhum de ouvir isso, não é isso ou não? Quando eu digo isso lá no Bitcoinheiros, os caras só falta me desligar, não é isso? O cara bota a mão na cabeça, olha pro teto, não é isso? Tipo assim, a maioria das pessoas que ouvem esse nosso conteúdo de Bitcoin, não sei o quê, não tem nenhum interesse de saber de nada disso. A questão é que, já que eu tô oferecendo um conteúdo de graça, eu também posso impor que o cara ouça o que ele não quer, não é isso, Pantoja? É e, Renato, eu vou te falar uma coisa. Quando eu virei ANCAP, né? Isso deve ter aí uns 6 anos, 7 anos. Aí primeiro você se afasta muita gente, né? Muita gente acha que você é radical. Mas o mais engraçado, que aonde mais eu afastou as pessoas, foi quando... Caraca. Se você fizer o que eu faço durante 90 dias, você vai ter absoluta certeza que existe demônio, velho. Você não vai ter nenhuma dúvida que existe demônio. Aquele negócio da tríade do mal, a tríade maligna, rapaz, você vê que existe monstro, velho. O cara que fizer o que eu faço, vê o que eu vejo, e dizer que não existe demônio, o cara é louco, velho. Tipo, é impossível. Todo mundo que vê o que eu vejo reconhece. O cara pode dizer que não existe Deus, mas demônio ele reconhece. Você sabia que a minha tese de eu ter estudado teologia e eu ter virado cristão foi exatamente essa? Foi pelo caminho do mal? Pelo caminho do mal você identifica na hora. Na hora, você diz, é isso, você vê que isso aí é mal puro, isso aí, puta que pariu. Se existe isso, deve ter o oposto disso, né? Exatamente. Eu falo exatamente isso que você falou, né? Que você consegue identificar que existe o mundo espiritual pelo mundo maligno. Isso aí, cara, você tá falando da sua realidade aí, mas hoje em dia você liga a TV... Você já identifica isso, né? Só ligar a TV, você vê, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, Renato. Você pega todos os jornalistas, né? Você pega todos os canais de mídia, 99% do que as pessoas falam na TV é mentira, não tem lógica, não tem sentido. Eu acho o seguinte, Renato, eu acho assim que a tecnologia, ela engole as pessoas, né? Eu sempre dou exemplo do WhatsApp, assim, né? Que o meu pai, ele falava assim que ele não ia usar o WhatsApp. E aí todos os clientes dele estão usando o WhatsApp, então ele é obrigado a usar o WhatsApp. Então eu vejo rede violento, né? Eu vejo o Bitcoin da mesma forma. Você acaba sendo obrigado a usar porque ele engoliu você, entendeu? E o User Experience também vai ficar mais fácil. Esse é um dos motivos também porque eu acho que o negócio de Uniswap, de DeFi, não vai para lugar nenhum. Isso nunca vai ter um User Experience superior a uma coisa centralizada, que você pode ligar, que o cara pode desfazer a transação e tal. Então, como é que você enxerga o futuro disso, então? Procure na internet BitcoinFi. Tem vários artigos de BitcoinFi. Eu acho que DeFi sempre vai existir, como existe Vending Machine. O Vending Machine a máquina que vende Coca-Cola. Existe há 50, 60 anos, não é isso? Você bota uma moedinha e sai a Coca-Cola, você bota uma moedinha e sai o jornal. Isso existe praticamente desde a Segunda Guerra, não é isso ou não? Isso é uma espécie de DeFi. O cara não sabe com quem ele tá fazendo negócio, sabe ou não? Ele sabe que você bota o dinheiro e sai o jornal, não é isso? As regras são pré-determinadas e tem um algoritmo ali, bote X dinheiro que sai X Coca-Cola, não é isso ou não? O Vending Machine é uma espécie de DeFi. Eu acho que vai existir sempre, mas vai ser sempre uma coisa de nicho, menos de 1% do mercado. Eu acho que 80% a 90% das pessoas sempre vão querer usar uma coisa altamente centralizada, com um suporte bom no idioma delas,
Porque centralização é redução de custo, descentralização é redundância, é custo, é maior custo. A tríade, agora o trilema, não é isso? O trilema é comodidade, custo e prazo. Bom, o americano diz que não existe barato, bom e barato, não é isso? Rápido, bom e barato, não é isso ou não? Ou é um, é outro, é outra, né? Ou pode ser os dois. Muito barato e muito bom, mas vai demorar muito, não é isso ou não? Você pode ter dois, agora os três nunca, não é isso? Agora, como é que seria, então, esse Bitcoin DeFi? Como é que seria isso? Como é que seria essa quem é o dono? Tudo centralizado? Quem é o dono? Quem é o dono hoje? Quem é o dono hoje da HitBTC que está indo no ar desde 2015? Você não sabe. Ele tem um escritório virtual que ninguém nunca foi na Seychelles, que tem uma outra empresa que é dona, que tem uma outra empresa, que tem outra empresa, e no final é capaz de ter um laranja, o cara nem sabe que o nome dele tá lá. É o Apolloniex, estudante de música como dono, bicho. Ele nem sabia o que era Bitcoin antes de ser comprado pelo pessoal da Goldman, da Circle. É isso que eu tô dizendo. Vão ser estruturas jurídicas, estruturas de governança jurídicas, para blindar totalmente tanto os donos quanto os investidores, inclusive de não reportar nada a país bolivariano. Por exemplo, a Deribit hoje, a BitMEX, você consegue sacar e depositar dólar da BitMEX, da Deribit e da HitBTC? Não. Só que você consegue, por exemplo, agora, nesse instante, consolidar uma renda aí de 13% em dólar agora, em qualquer uma delas, fazendo cash and carry, não é isso? Você pega o seu Bitcoin que você tem agora, compre agora Bitcoin e venda no futuro, automaticamente agora você trava um ganho de 12%, 13%. Eu não fecharia. Para mim, dólar, 12%, 13% é perda fixa. Agora, acima de 25% eu iria. Esse ano já bateu 37%. No esquema. Quem não entendeu o que eu tô dizendo, bote na internet, cash and carry. Inclusive, tem um texto do negão lá da BitMEX. Renato, explica um pouquinho aí. Explica. Define pra gente o que é cash and carry. Cash and carry é você travar uma renda fixa em dólar ou em Bitcoin. Depende se ele tá em Cotango ou backwardation. Se o futuro tá mais do que agora ou menos que agora. Se o Bitcoin tiver uma tendência derrotada de queda violenta, normalmente, você pode ganhar Bitcoin travando, você vendendo seu, como é que chama? Comprando Bitcoin agora e vendendo no futuro. E você pode fazer o inverso. Se o Bitcoin futuro estiver bem alto, o Bitcoin tiver em tendência de alta, o funding estiver alto, em vez de você ficar ganhando no funding, que você não sabe se vai inverter, se não vai, você trava. Por exemplo, agora, entre agora na BitMEX ou na Deribit, qualquer uma que faça negociação de futuros, você vai ver que daqui a um ano o Bitcoin custa mais de 10% mais do que agora. Então, se você comprar agora o Bitcoin, seja na Foxbit, qualquer uma, na All Time, depositar lá e vender no futuro, você tem um slippage, você tem um riscozinho dos 30 ou 40 minutos que você vai ficar exposto em Bitcoin. Mas fora isso, que a tendência é mais de subir do que de cair, é um risco que você tem mais chance de ganhar do que de perder, né? Fora esse slippagezinho, você vai travar aí tranquilamente 12, 13% de lucro em dólar em um ano, bicho. A questão é essa que eu tô lhe dizendo. Isso não é investimento. Eu só faria isso acima de 20%, 25%. Já bateu 37% esse ano. Normalmente, inclusive, quando o funding tá alto, é porque tá na hora de vender o Bitcoin, é porque o mercado tá superaquecido. Tem um artigo, inclusive, do Negão, de 2016, 2017, dizendo exatamente isso que eu tô dizendo a você, no blog da BitMEX. O Negão que foi preso aí, é gênio, velho. Como é o nome dele? Eu não confiava R$1 na mão dele. Como é o nome dele? É Arthur Reis, não é isso? Você tá falando de qual? De qual negócio? Arthur Reis. O Negão que foi preso lá no negócio, fez um acordo e tal, não é isso? No Havaí, não foi? O dono da BitMEX, o CEO. Certo. Mas é gênio, velho. O Negão é gênio.